Bom dia, família. Me chamo Célio Clarindo, mais um adicto alcoolista em recuperação. Limpa aí há uns 14 anos, alguns meses e alguns dias. Tá um bom dia abençoado, esse domingo de hoje. Tá? Meu poder superior da minha compreensão, Jesus Cristo. E acredito que o Espírito Santo, ele me motivou a estar fazendo esse vídeo para salvar a vida de pessoas, né? Conscientizar as famílias da necessidade do processo de recuperação, tá? Tanto do seu ente querido como de si mesmo, porque a codependência ela também é uma doença. Só que o objeto de uso é o nosso ente querido, tá? No caso da gente, a nossa substância. Mas quando chegamos lá, descobrimos através do processo de autoconhecimento que nossa droga era apenas a cereja do bolo, que nosso problema é muito mais complexo do que imaginávamos. E a família, ela tem um papel fundamental e muito importante no processo terapêutico. Ao longo desses 14 anos, atuando como técnico de referência, conselheiro em dependência química, o terapeuta, né? Eu venho fazendo esse, esse apelo às famílias com relação a procurarem ajuda, procurarem mudar hábitos que lá fora podem facilitar a vida do ente querido e podem contribuir novamente, né, para o processo destrutivo dele como uma recaída. Como assim, Célio? Eu me lembro que na minha caminhada eu não sabia muito bem, eu nem sabia do termo codependência. Né? Eu estava focado, eu era apenas monitor, né? Estava ainda passando pelo mundo de processo, de luto, da perda do controle da minha vida, do meu casamento, do meu emprego. O meu processo ele só veio realmente, tá, a atingir uma maturidade ao longo do tempo, não foi na internação. Né? Por isso que a minha luta hoje de conscientizar as famílias que o nosso tratamento ele não é bem, tá, um processo, tá, que tem a ver só com a questão da abstinência. Tá? Eu estou agora com a televisão aberta e aí eu vou desligar ela. Ela estava mudando meu foco. Ela estava tirando minha atenção. O que é que vem tirando sua atenção hoje? Do verdadeiro propósito, tá? É a sua dependência emocional, é a sua necessidade de controle, tá? É o sentimento de culpa, tá? É o egocentrismo que eu estou também identificando. Tá? Uma família veio falar para mim, tá? Em que eu era formado. E aí eu usei uma resposta que foi dada por um terapeuta que eu considero muito, tá? O Pedro Chocolate. Ele antigamente tentava me justificar, né? Porque eu tenho a questão também do ego, eu tive que tratar essa questão do ego ao longo do tempo. O Pedro falou que foi feita a mesma pergunta para ele, ele disse, eu tenho tudo que seu filho precisa, tá? Né? Eu tenho tempo limpo, eu tenho hoje meus princípios, tá? Eu venho hoje praticando a honestidade, a mente aberta, a boa vontade, né? Tá? Eu tenho tudo que seu filho precisa, a humildade em reconhecer que eu não sei de tudo. Então, é muito triste, mas também eu me coloco no lugar, né? A gente confunde muito a questão, tá, de tratar que quem precisa, quem tem autoridade, entre aspas, para tratar, são os profissionais, como o psicólogo, o psiquiatra. Só que essa metodologia, eu não me recordo agora, tá? Ela foi de um médico,
que também não me recordo o nome, que ele viu a necessidade de pegar pacientes, porque nossa doença era tratada de uma forma como se fosse loucura. Quem conhece a história, que é um pouco mais velho, tenho 54 anos, eu me lembro que na época a televisão a gente via pessoas colocando pacientes dependentes de droga em quartos, acorrentando incorretos. Eu vi muito isso naqueles programas policiais, em Fortaleza eu via isso, né? O filho da mãe tá lá, ele roubou a família. E naquela época havia essa coisa do manicômio, né? Esse médico pegou, teve a ideia, começou como comunidades terapêuticas, né? Para a família. Isso já, até para conscientizar que não foi uma estratégia comercial, onde os empresários pegam, tacam todo mundo e mantêm os pacientes. Isso não existe, tá? Privam a família, tá? Muita codependência. Diz assim, eu não posso ver meu filho. Não é. É um modelo das comunidades da ITOP, tá? Que essa questão aí, eu não me lembro, eu tô quase me lembrando, viu? Tá? Deu até uma temática sobre isso. Eu fui lá estudar, né, de onde veio esse modelo, tá? E aí, colocar no ambiente de proteção, porque o mundo lá fora já não é mais um ambiente de proteção, tá? Virou um fator de risco, e colocamos em um ambiente de proteção, um fator de proteção, que é a internação, naquele momento em que lá fora a minha doença ela já progrediu a tal ponto que eu perdi o controle da minha vida, eu perdi o discernimento, eu perdi o senso crítico, que a droga ela tem essa capacidade. Então há 3 estágios da dependência, né? O uso, o abuso e a dependência. E tem a questão do terceiro estágio, que ele chega em estágio crônico. O inicial, o crucial e o crônico. O inicial você não toma, na maioria das vezes, a decisão, porque está no controle, está tudo bem, está indo para o trabalho. O crucial é o intermediário. De um certo modo, é o processo que muitos veem como voluntário, onde é pressionado pela esposa, pelo empregador, onde você tem um emprego, ele já começa a perceber suas mudanças de comportamento, suas faltas. A própria família, ele vai de um certo modo, tá forçado, é um voluntário entre aspas, né? O crônico é aquele que foi o meu caso, né? For deixar, se ele não quer se internar, eu estava fazendo uma abordagem essa semana, se ele ainda não quer, eu vou dizer para assim, vou usar até um nome aqui para não quebrar ninguém, Dona Maria, tá? O seu filho, ele não tem mais poder de decisão. Esse poder de decisão hoje, ele estava usando a droga que usa ele. Então, em estado crônico, é aqueles casos da Cracolândia, tá? Ele perdeu o contato com a realidade. A parte racional, né, ela deixa de lado e assume a parte reptiliana, como já falei em outros vídeos. Os instintos, né, do animais, agimos por impulsividade e de forma animal, obsessiva e compulsiva pela nossa droga de preferência. Por quê? Porque aquilo se tornou, né, numa progressão, não mais o nosso lazer, mas sim uma necessidade, tá? Uma necessidade. E aí vem física, né, psíquica, social e a falta da espiritualidade, que não tem nada de espiritual. Então, nossa doença é multifacetada. No estado crônico, eu estou na falência total da espiritualidade, onde ela se caracteriza pelo desleixo, onde eu não tomo mais banho, tá? Onde o ego assume, onde tem um desprezo total pelo outro. Nossa vontade egocêntrica, ela toma conta, mas agindo por impulsos e instintos. Não há mais aquela coisa do córtex pré-frontal com relação à tomada de decisão. Tá? Eu não sei mais o que eu estou fazendo. Então a família do outro lado, ela tem que tomar a decisão, mas por muitas vezes, né, a negação, a pena, né? Não quero, aí adia, tá? Procrastina, adia, né? E aí há um perigo muito grande do paciente, ele tem uma overdose, vinha óbito, tem um coma alcoólico, uma intoxicação,
E aí a gente já sabe a história. Quando há internação, tá, por muitas vezes a codependência me impede, tá, de continuar o processo, porque o que eu estou vendo hoje, tá, o que eu estou vendo hoje é o seguinte: eu não estou tendo problema com os meus alunos. Tá? No último vídeo eu disse que eu chamo eles de alunos. Essa condição de paciente é lá para questão médica, para a Organização Mundial de Saúde. Depois eu explico por quê. Quando eu chamo ele de aluno, até a motivação disso não é. Não que ele vá achar que ele é aluno e ele não tem doença nenhuma, mas depois em outro vídeo. Tá? Então, a família, ela interna e há questões, tá, que a codependência, ela não é parecida não, ela é idêntica, viu? Se não for pior do que a dependência química, tá? Porque não há uma droga para justificar, né? É uma questão psicológica, emocional, e que tem raízes como a dependência química, como a adicção, lá na infância, né? Se um codependente ele tem a necessidade de controlar a vida, e outra coisa, tá? Necessidade de controlar a vida do paciente, tá? Se ela não mudar o comportamento, como eu tenho que mudar, tá? Porque tem família que pensa que só a gente tem que mudar, ela não muda em nada. Eu tô limpo porque a minha família, ela vê a importância e a necessidade dessa mudança. Se eu não mudar, tá? Ele pode ficar realmente o tempo que for, né? Agora, se ele sai, eu continuo, tá, castrando ele, como eu já vi, castração, né? Quando é com relação à mãe, dando dinheiro para ele, né? Pagando os débitos que ele tem com o traficante, mobiliando a casa, pagando o carro, fazendo tudo, ele não vai mudar. Será que eu preciso usar um jaleco e passar 6 anos na faculdade e ir para os Estados Unidos fazer pós-graduação para entender que eu tô com a razão? Uma família veio dizer, tá? Aí eu acabei indo para outro assunto no início, né? Que isso aí é prejuízo do álcool, viu? O pessoal fala que é TDAH, não tem nada a ver com TDAH, tá? Muito álcool durante todos esses anos. E graças a minha irmã eu me salvei. Dizer para mim que é médico, que sabe do que tá falando, e é psicólogo. Só para dizer para vocês, comece a me encarar, tá? Deus quiser, né? Eu já vou estar fazendo psicologia, tá? Eu vivo trancando e indo para o estado até, né? Acho que quando eu chegar eu já vou estar sabendo de tudo, como bom adicto, sabe de tudo, né? Mas o codependente parece que também tem essa doença, viu? Né? Não tem nada a ver. Você pode ser médico, pode ser mestre agora tem que ter humildade. Eu sei do que eu estou falando, até porque sou ficha única, eu nunca recaí desde 2011, tá? Venham buscando esse autoconhecimento, tá? Venham dentro de clínica, tá? Porque praticamente, depois que terminou meu tratamento, a minha família não me aceitava e tive que morar dentro de clínica. Então é muita experiência, tá? Mais de 10 anos observando comportamento, interagindo com os médicos, buscando conhecimento. O adicto é bicho inteligente, tá? Já foi comprovado que nossa inteligência, ela não é grandiosidade não. Eu vi o vídeo ontem, depois eu passo para vocês. Nós temos uma capacidade cognitiva. Por quê? Porque eles analisaram a questão de como nós somos manipuladores. Se isso for usado para o lado bom, tá? A gente conquista o mundo. Né? O nosso cérebro funciona mais rápido, não é? Né? Temos mais sensibilidade e tal. Então, até lá, a família tem que entender, me considera como uma pós-graduação, porque não existe faculdade de dependência química não, viu? Existe pós-graduação. E até lá, o que é que eu estou observando? O nosso processo não é só dependência química, é adicção. Estou fazendo um curso agora que eu vou começar dia 20. Já são vários cursos ao longo desse tempo, estudando a minha própria doença. Porque eu mesmo, tendo a doença do alcoolismo, eu não estou curado não, viu? Foi nos estudos e no meu tratamento que eu descobri que não tem cura. O processo biológico não tem cura. O meu corpo, ele tem uma predisposição. E até lá eu vou investigar. Se ele for através do comportamento aprendido, se tem histórico de pessoas na família que tem alcoolismo, né? Quando eu reconheço essa questão do autoconhecimento, eu coloco luz nessas questões, porque até então
eu me culpava, eu me vitimizava, eu sou uma droga de pessoa, né? Que eu tenho que tratar isso, baixa autoestima, eu bebo porque eu quero. Eu descobri que não era bem eu o responsável, eu era uma vítima. Tá? Eu lá sabia que a bebida... Eu já não fui para as outras drogas, né? Porque eu tive um histórico na família de pessoas que usavam outras drogas. E aí eu fui criado numa família que era... Eu fui bem educado, né? E aí... Mas nunca me falaram sobre o álcool, né? E a questão aqui não é a droga, né? Eu estou escrevendo aí que, se Deus quiser, eu vou virar um livro. Estou trabalhando na procrastinação para ver se eu lanço. Viu? Procrastinação tem que tratar também. Para ver, né? Para ver que o problema nesse livro que eu vou colocar é como o meu corpo reage à substância. Porque outras pessoas usam, né? Tem pessoas que usam maconhazinha, né? Esporadicamente, tomam a sua cervejinha. Tem outros que usam, né? Lá outra droga, né? Mas no meu caso, tá? Eu não conseguia parar. E aí no processo eu também tenho que entender por que isso, né? O vício ele não começou no dia que eu usei, tá? Desculpa. O vício, a adicção, né? Eu já tinha isso no comportamento na minha infância. E os novos estudos agora é que essa compulsão que muitos dizem que é biológica, na tal da molécula, né? Talvez não seja, e seja assim uma compulsão, né, relacionada a uma ferida emocional. Quer dizer, é um processo de investigação, né? Eu tô lá para esse processo de autoconhecimento, para saber, entender, né, que como é que a droga atua no meu sistema nervoso central, o que foi que ele fez no meu sistema de recompensa, saber por que hoje eu uso e continuo, porque tem a ver com feridas emocionais, né? Tem a ver com comportamento aprendido. Fui criado numa família que eu via todo mundo bebendo, a família me dava, né? Eu estou dando um exemplo, não aconteceu comigo. Tá? É por isso que a minha família ficou com raiva de mim, porque não tinha esse negócio de bebida, só que eu fui influenciado por outras pessoas. E por trás da influência, havia sim a necessidade de ser aprovado pelo grupo. Então, no processo, é muita informação. Até que agora, resumindo, né? Eu fico, a família, né, sem se tratar, sem ir para o grupo do amor exigente, né, movido pelo emocional, né, pelo sentimento de culpa, necessidade de controle, falta de total conhecimento, achando que sabe porque é médico, é não sei o quê, que tem família, quer tirar o paciente para acompanhamento lá fora. Ele vai lhe enganar. E eu, como bom adicto, eu vou lhe dizer o que você quer ouvir. Só que sabe o que foi que eu tive que ouvir? Só vocês sabem da verdade, aqui não é a verdade. Eu vou arriscar a vida dele, Ele está no tratamento, eu interrompo. Sabe qual é a gravidade da interrupção no tratamento para a família fazer o que quer, né? Às vezes tira o paciente, ele gostando já do tratamento, ele já tendo se relacionado com as pessoas, num processo avançado, porque acha melhor. Não, é necessidade de controle, eu quero ter o paciente mais perto de mim, e aí eu arrisco. Tá? A questão aqui não é eu querendo saber ou se o outro sabe mais do que eu, né? Eu sei de mim, tá? Quando você coloca, você está num processo de rotina e de constância. Quando você tira movido, porque não é, porque eu quero que ele vá. Não, você não está se tratando, você quer perto dele e a família nesse momento está num estágio do luto, que também a codependência passa, de negação. Ela não aceita a realidade que a doença do ente querido dela é uma coisa complexa. E naquele momento há um risco muito grande de ele não fazer nada lá fora, porque ele não vai fazer. Ele não criou o hábito, tá? Ele já veio para internação, porque eu acredito, né? Eu acredito que a família estava sem resolver, né? Aí de repente ele vai, aí não quer aderir às normas, todas as normas que existem dentro de um processo, tá? Principalmente de clínicas responsáveis, as que não são, que querem dinheiro, vão deixar a família fazer o que quer, e o paciente, visita íntima, notebook, celular, quer saber do dinheiro. Clínicas responsáveis, elas vão colocar também limites com relação à codependência.
né? E limites com o nosso processo, porque o que me faz ficar limpo não é parar de usar, é a disciplina que eu aprendo lá dentro. Ah, Célio, mas é muita regra. Seja bem-vindo ao mundo real. Lá fora, o que a adicção fez comigo, uma das principais foi eu estar quebrando todo tipo de regra. Eu não tinha horário para acordar, não tinha horário para dormir, eu chegava atrasado no trabalho porque eu estava bebendo. Então eu perdi esse hábito. E lá, quando eu volto aos hábitos, né? Com a coisa mais chata que tem no processo, tá? Voltar aos hábitos funcionais e de responsabilidade que lá fora eu deixei. E a família, naquele momento que ela quer deixar o agradinho, no dia que ela quer, né? Ela quer visita, no dia que ela quer, ela na semana, porque eu trabalho. Não, eu quero fazer do meu jeito, você está mostrando para o seu ente querido que é do seu jeito, aí ele vai, né? Vai seguir, porque ele não tem ainda o senso crítico. O processo para ele ter a retomada desse poder de decisão até 90 dias, né? Há uma neuroplasticidade, ele não vai retomar só porque ele parou. Tá? Houve um prejuízo aqui da questão do entendimento das coisas. Tá? Ele vai estar, a parte reptiliana, vendo você, agindo por impulso, por compulsão, vendo, aprendendo, olhando para o seu comportamento como uma criança, que é do jeito que você quer, então eu vou fazer do meu jeito. A minha família, a minha mãe faz do jeito que quer. Tá? Aí como pelo amor de Deus, que eu sou a referência, eu vejo a referência, como é que eu vou querer mudar? Né? Se eu saio e não vejo uma família indo para um amor exigente, como é que a família vai ter moral para exigir de mim? Tá? Se a família continua ainda fazendo o que eu quero, tá? Como é que eu vou mudar? Eu não vou. Agora, quando se impõe limites, quando eu deixo de facilitar, quando eu faço ele trabalhar, eu posso, aquela ajuda é conseguir um emprego. Né? Não, eu vou abrir uma conta para você, diz que é coisa de avô, né? Eu já vi também de mãe, pai codependente, não tem padrão não, viu? Os avós, eu já vi avô muito codependente, mas já vi avô colocando e impondo mais limite do que o próprio pai totalmente codependente, a gente espera isso da mãe, e mãe firme, então já mudou tudo, tá? Já mudou tudo, né? A questão aqui não é você deixar de amar, tá? Há uma coisa do pai, da mãe, do avô, aquela coisa, né? Do amor de família, seu ente querido. A questão aqui é quando essa ajuda ultrapassa os limites da funcionalidade e chega a ser uma ajuda disfuncional. Eu tô assim e coloco isso aqui, ó. Codependente. Começa a ver as coisas assim, igual adicto, ó. Invertido. A minha ajuda, ela se torna uma ajuda que eu contribuo para o meu uso. Eu não vou amadurecer, eu cacho meu filho. Então o que é que acontece? Pessoas com 50 e tantos anos, né, formadas, essa nova geração, dentro da casa, usando droga, a família comprando, indo na bocada, porque quer que ele use dentro de casa. Isso é muito sério. Então, a codependência, tá? Em nome de Jesus, se depender do meu Jesus Cristo, do meu poder superior, da minha compreensão, que é Jesus, eu vou fazer de tudo, né, para ser um cara chato em 2026. Porque não está adiantando o meu jeitinho amoroso de falar. Eu vou ter que ser um pouco mais incisivo e realista, né? E já estou preparando até uma fala, ó. Se você continuar, o seu filho tem uma grande probabilidade de eu enlouquecer ou vir a óbito. Eu já vi casos desse modo. Família não muda, tirando do tempo, fica nessa coisa de 3 meses. Essa questão do tempo é só uma direção. Isso é uma coisa contratual, tá? Nós somos indivíduos, tá? Que no tratamento da dependência química vai ter várias variáveis que pode, né, aumentar esse tempo, né? Uma comorbidade não identificada, uma questão de uma resistência maior devido ao ego, crenças limitantes, ou prejuízos causados pelo próprio uso, tá? Então esse tempo, a família já, ele já está com 2 meses, né? Tá faltando um mês, né, para ele sair, né? O paciente do mesmo jeito. Aí a família vem dizer que a culpa é da clínica.
Como? Se você não está mudando, como é que você quer que a pessoa mude em 4 meses? Passou a vida todinha. Não é assim, não. Até porque para ele começar a assimilar, ele passa por vários processos biológicos, fisiológicos e cognitivos para começar a entrar alguma informação. Tá? Até lá, procure conhecimento. Não precisa acreditar em mim, não. Tá? Só que o cabo aqui, que muita gente pergunta se ele é formado, tá hoje há 14 e alguns dias limpa aí sem recair, estudando todo dia, porque o tratamento ele não é só lá, só é a ponta do iceberg. Eu vou retomar a vida lá fora, eu vou levar ele para ser tratado. Vai ser tratado com psiquiatra, com psicólogo. Ele conhece a adicção, ele conhece a questão da mudança de filosofia de vida, mudança de mentalidade. Lá fora ele vai continuar tomando remédio, não tem nada a ver isso aí. Era muito bom se fosse só tratamento psicológico e psiquiátrico. Eu acho que eu não precisava nem estar mais dentro de uma clínica. Né? Só é dependência emocional, é baixa autoestima, é falta de Deus, são crenças. Posso tratar aí fora. Em 3 meses o cérebro não está ainda regulado com o corpo. Não estamos aqui só para parar de usar, estamos aqui para tratar gatilhos. Lá fora ele vai estar num ambiente novamente de risco, exposto, a um monte de coisa. Abram a mente. A maior prisão do mundo, tanto para o adicto como para um codependente, para um ser humano, um ser humano que não admite outras perspectivas, que a dele é que está correta. Aí nesse momento, o ente querido vira boneco nas mãos de uma pessoa que não se trata. Porque eu já ouvi isso em atendimento. Célio, eu não aguento mais. Eu não tenho mais vida. Ele pedindo num momento de lucidez, dizendo que não aguenta mais. Ele não tem mais opinião. Naquele momento, você diz para ele que ele é incapaz e ele fica viciado à sua facilitação. E ele não vai buscar mudança nunca. No TCC, na parte comportamental, se eu reforço esse comportamento negativo, eu não mudo nunca. Porque eu sei que quando eu sair, quando eu recair, eu vou ter agradinho de R$1.000, né? Eu vou ter família que vai me tirar no seu tempo, com meu discurso bonito. Nós temos um discurso digno de um Oscar, né? Globo de Ouro, Quando estamos na doença, até o sentimento de empatia perdemos, e a família naquele momento vai acreditar no quê? Na máscara que assumiu, porque tem a questão das máscaras. Mas não, eu estou errado, a pessoa que é médica está certa, né? E depois de 2 meses, o mesmo paciente, essa mesma pessoa volta a falar comigo e o paciente volta novamente. Né? E eu tenho que ter muito profissionalismo para olhar e não dizer essa palavra, bem que eu avisei. Então, no meio da codependência existe muitas pessoas que aderem também. Então, há um lado positivo, famílias que têm acreditado no meu trabalho, né? Onde, com toda humildade, dizem: Célio, você é a pessoa que ele me dá esperança. As outras não deixam de ser importantes, porque até lá eu falo da importância dos outros profissionais, mas naquele momento eu não vou trazer a ciência. Eu acredito na mudança. Agora você precisa mudar para que o outro mude. Né? Eu passo a minha vida querendo mudar meu ente querido, você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Primeiro mude, você muda de dentro. E aí quando ele vê sua mudança, aí ele vai pensar em mudar também. Sério, mas até agora eu mudei, ele não muda. Pois então continue fazendo sua parte. Melhor do que fazer e facilitar a vida da gente, eu morrer no processo e você nunca mais se perdoar, porque um dia você tirou ele antes do tempo, facilitou a vida dele, não colocou em limites, porque não se tratou de alguma questão sua lá atrás. Né? Porque também, como temos crenças limitantes e problemas de infância, o codependente tem. É muito assustador. Eu vi de uma família que um codependente, ele paga a droga da pessoa, prefere pagar do que ele internado, e lá continua o processo, porque dentro dele
há um sentimento de culpa. Vai tratar seu sentimento de culpa. Ah, eu tô com saudade dele. Isso é egoísmo. Deixa ele se tratar, né? Mas eu tô com peninha, eu preciso dar uma chance a ele. Você tá dando uma chance para a doença dele, não para o seu filho, né? Para o seu pai. Tá? Espero que tenha ficado alguma coisa clara. Eu não vou desistir, porque a repetição é pedagógica. Uma vez a família disse assim, tá repetindo a mesma coisa, a repetição é pedagógica. Você não assimilou, você pode ter entendido, mas essa parte aqui ainda não entendeu. E seu ente querido não precisa morrer para você entender, tá? Faça agora. Faça movimento contrário aos seus defeitos, vá tratar. Tem Alanon, Amor Exigente, tá? Tem o CODA, tá bom? Tem famílias, tem muita coisa no YouTube, mas, por favor, eu como representando os adictos em recuperação, nos deixem nos tratar, né? Deixem de facilitar a vida da gente, comecem a colocar limites, tá bom? Tudo com equilíbrio, tá? Não adianta, né, eu ficar só aí fora, vivendo a vida dele. 3 aspectos da codependência: o salvador, o perseguidor e a vítima. Vivendo a vida dele, esse salvamento é doentio. No livro da Codependência Nunca Mais, de Melody Beach, fala que esse salvar é doentio. É um salvamento onde você vive a vida do paciente e esquece da sua, né? E famílias com cabelo caindo, transtornos de síndrome de pânico e tudo, porque eu vivo a vida dele. E aí eu fico perseguindo ele, vendo para onde ele vai, querendo saber a rotina, aí no final me torno a vítima. Eu olho para ele e digo, ó, hoje eu deixei de ter as coisas e não tenho vida mais por sua causa. Não caia nisso não, viu? Porque como bom adicto, isso eu me lembrando do meu processo ainda, numa fase de progressão, tá? Da minha espiritualidade, eu não estava nem aí, né? Não estava nem aí, porque eu perdi a capacidade de amar. Um bom domingo, que Jesus cuide da vida de todos os codependentes, que entrem na mente deles para poder ver a importância também de, dentro do processo, ele entender a importância de contribuir na vida de outra pessoa. Que o processo não é só científico não, ele tem a ver com espiritualidade, que a família também vai procurar a sua espiritualidade. Vá a uma igreja, né? Procure ajuda no seu Deus da compreensão. E só por hoje, fazendo aqui uma oração. Muito gratidão ao meu Deus, Jesus Cristo. Deus, conceda minha serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar e coragem para modificar aquelas que eu posso. E sabedoria para reconhecer a diferença. Só por hoje funciona. Muito obrigado e gratidão. Obrigado, família.